João, capítulo 20. Os versículos 19 em diante. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19 em diante. Eu confesso para a igreja que o maior esforço, meu querido Fernando, que um servo pode ter é o direcionamento do Espírito Santo. É verdade que os escritos nos ajudam a lembrar algo que você leu, sim, mas que eu e você venha ser humilde o suficiente para saber que quem nos direciona é o Espírito Santo de Deus. E eu não esperava, é motivo de grande responsabilidade para mim, como sempre tem sido, mas hoje é um culto especial, é um culto diferente. A Bíblia vai dizer, nos versículos 19 em diante, que tem como título: Jesus aparece aos discípulos. Quem também escreve é o evangelista Lucas, capítulo 24, versículo 36 ao 43, ele também relata. Porém, só João, ele nos revela a incredulidade de Tomé. Mas para que você venha entender como é que Jesus apareceu nessa cena, nesse cenário, o que é que Jesus fez, o que é que Tomé pediu, é necessário começar do começo. Capítulo 19. A Bíblia diz que ao cair da tarde, daquele dia, o primeiro dia da semana, em portas trancadas, onde estava reunido o discípulo com medo dos judeus, a Bíblia diz que veio Jesus. Primeiro dia da semana, o domingo, Jesus agora aparece de uma maneira muito diferente. Ele não bate a porta, ninguém vai abrir, ele simplesmente aparece naquele lugar. Assim como a pedra, ela não conseguiu segurar o nosso Senhor e Salvador. Aleluia, glória a Deus. A porta não foi um empecilho para o nosso Salvador adentrar até aquela residência e animar com suas palavras, com a sua presença aquelas pessoas que estavam se escondendo com medo. E o texto vai dizer que Jesus veio até ali. É a primeira vez agora que o Senhor aparece e põe-se no meio daquela reunião e diz: paz seja convosco. É a primeira vez que ele diz. E ao dizer isso, a Bíblia diz que ele agora mostra as mãos furadas, sofrida. Aleluia, glória a Deus. Mostra ao lado. Perceba que os discípulos aqui não pediram para ver. O Senhor chega e mostra a mão e mostra ao lado o qual foi furado. E a Bíblia vai dizer no verso 21: e disse Jesus outra vez. É Deus dizendo mais uma vez para a igreja, viu? Paz seja convosco. Aonde a presença do Senhor Jesus está, aleluia, a paz, a tranquilidade, o sono é reposto no lugar, a ansiedade é retirada, a enfermidade bate em retirada. É isso que a presença do Senhor faz em nossas vidas. Mas a Bíblia diz que Jesus diz mais uma vez: paz seja convosco. E o verso 23 eu estou encurtando um pouco, porque a cerimônia será realizada. E o verso 23 a Bíblia diz, Jesus disse: se de alguns perdoares os pecados, são-lhes perdoados os pecados, vírgula, se nos for retido, lhes serão retidos. É Jesus dizendo: se você perdoar,
vocês serão perdoados. O que será ligado na terra, será ligado no céu. E o que for ligado na terra, será ligado no céu. Mas agora que eu começo a trazer a minha breve saudação, que tem como título a incredulidade de Tomé, capítulo 24 e diante, que diz: ora, Tomé, um dos 12, também chamado Dídimo. Tomé, um dos 12, também chamado Dídimo. O nome Tomé, igreja, no hebraico quer dizer gêmeo. O nome Dídimo no grego quer dizer gêmeo. Segundo alguns historiadores, pastor Fernando, Tomé tinha ou alguma irmã gêmea ou algum irmão gêmeo. Por isso que tanto no grego como no hebraico o seu nome tem uma linguagem diferente, porém o mesmo sentido, gêmeo. E a Bíblia diz que Tomé não estava no meio quando Jesus veio. Tomé não estava com os discípulos naquela hora que Jesus apareceu. E o texto vai dizer que os discípulos dizem a Tomé: olha, Tomé, vimos o Senhor. Ele diz: se eu não vir, aleluia, glória a Deus, as mãos e os sinais dos cravos, e ali não pôr o dedo, se eu não ver o sinal daqueles cravos, e ali pôr o dedo, e do seu lado pôr a mão, aleluia. Aí Tomé diz: de maneira nenhuma posso acreditar. Mas é muito ignorante de nossa parte, posso dizer assim uma palavra muito forte como essa, não posso encontrar outra, de rotular Tomé como incrédulo. Porque você sabia que antes de Tomé, quem era incrédulo? A gente diz assim, Tomé, alguém diz incrédulo, negou ele. Mas você sabe que antes de Tomé negou Jesus, os discípulos, isso mesmo, é muito uma palavra que eu tenho que achar, é muita ignorância nossa colocar o rótulo em Tomé como um incrédulo, no qual os outros também eram. Se você ler Marcos, capítulo 16, tudo isso aqui, o versículo 11, Marcos 16, 11, e ler Lucas 24, 11, além dos versículos 11, sabe o que tem em comum? Além dos versículos 11, sabe o que tem em comum? Em Marcos, meu presbítero Fernando, a Bíblia diz que Maria Madalena vai até os discípulos e diz: olha, ela diz aquilo que ela viu, ela diz aquilo que eu e você um dia vai ver. E a Bíblia diz, ela viu Jesus. A Bíblia vai dizer que eles não creram nela. Perceba que não é só Tomé que não acreditou, o discípulo também não acreditou. Se você ler lá em Lucas, que eu falei, 24, 11, a Bíblia diz que agora as mulheres foram falar para os discípulos, mais uma vez, meu presbítero Fernando, que o túmulo estava aberto. E a Bíblia diz que os discípulos não acreditaram nelas. Percebe como é fácil eu e você olhar o defeito do nosso irmão? Aleluia, glória a Deus. Eu aprendo com isso que tanto Tomé, como os discípulos, como a Pedro, como nós, temos algo em comum. Não somos melhor do que ninguém. Eles pecaram, eles não acreditaram, Tomé não acreditaram. Interessante é quando alguém fala de Pedro, que Pedro caminhou e afundou porque olhou para o vento. Se esquece de falar que só ele andou sobre o mar. Tirando Jesus, que Jesus é Deus, mas só Pedro andou pelas águas. Eu e você fala da vida de Pedro, mas não anda o passo que Pedro está andando. O que Pedro está enfrentando, muitas das vezes aí você não consegue suportar, minha irmã Jair. Aí é fácil criticar o Pedro que está aqui à frente, né?
É fácil criticar o Pedro que está aí na comissão. É fácil criticar o Pedro que está à frente desse ministério. Assim, é muito fácil. Mas venha você andar o que Pedro conseguiu andar. Afundou, sim, afundou, mas conseguiu andar. E a Bíblia diz que Tomé agora, ele diz, olha, eu não consigo acreditar se não tocar naqueles sinais dos cravos e colocar a mão em seu lado. Eu não posso, dá para eu acreditar, não consigo. Aí a Bíblia vai dizer, o texto diz que passando 8 dias, quantos dias, igreja? 8 dias. A Bíblia diz que os discípulos estavam reunidos naquele lugar, vírgula, e ali Tomé. A Bíblia vai questão de dizer que Tomé agora estava naquele lugar. Outrora ele não estava. E agora a Bíblia vai questão de dizer, João vai questão de escrever para eu e você, dizendo, olha, lá ele não estava, mas agora, vírgula, ele estava. E a Bíblia diz que Tomé estava com os discípulos. Dessa vez ele estava. E veio Jesus e disse mais uma vez, paz seja convosco. Aleluia, glória a Deus. É essa paz que eu e você almeja, da presença do Senhor. É por isso que quando eu venho para a igreja, eu não venho atrás da oportunidade de louvar. Eu venho atrás dessa presença. Deus sabe o que eu estou dizendo. Mas a Bíblia ainda diz que o tratar agora do Senhor é com Tomé. Não é com os 12, não é com os 11, é com Tomé. Diga assim para o seu irmão: tem marcas que é necessário eu e você suportá-las para podermos, aleluia, glória a Deus, viver o propósito de Deus. Você me entende? Tem marcas, meu pastor, na vida de uma pessoa que ela tem que carregar, porque é o propósito de Deus na vida dela. Aleluia, glória a Deus. Jesus, meu presbítero Fernando e demais irmãos, ele foi para a eternidade com as mãos marcadas por aquele cravo. Ele foi para a eternidade, aleluia, glória a Deus, com as cicatrizes do amor pela minha e pela tua vida. É por isso que Paulo escreve aos Gálatas, capítulo 6, versículo 17, Paulo vai dizer: quanto a mim, ao mais ninguém me perturbe, porque eu trago em mim as marcas de Cristo. E eu e você, é duro carregar essa marca. Glória a Deus. Que eu e você nessa noite ia suportar essas marcas de Cristo, né? Por mais que você não se esforce, por mais que você desempenhe, mas tem aquele velho dedo que diz: olha, ela não louvou, ele não pregou com os S's, ela não dirige bem, ele não. Isso aí são marcas de igreja do Senhor. Isso aí são marcas que eu e você, assim como o Senhor, temos que carregá-la. E agora o Senhor trata com Tomé. Ele diz: respondeu-lhe Tomé. Jesus respondeu a Tomé. 27 que diz: e logo disse Tomé: põe o dedo, Tomé, e vê as minhas mãos. Era Jesus que disse a Tomé: você só acreditava se visse, Tomé. Então venha ver, venha tocar. Mas surpreendo a igreja, que eu encerro. O que Tomé agora vai dizer, pastor, é algo dito pela boca de um discípulo que os 11 sequer pronunciaram. O que Tomé vai dizer agora, quando teve a oportunidade de tocar naquelas ferimentos, quando teve a oportunidade de saber, aleluia, que realmente Cristo sofreu, ele tocando ali, ele ia saber. Vendo, ele achava que era um fantasma, mas tocando, ele ia sentir, ele ia saber.
A Bíblia diz que ele agora não faz isso. Ao invés de tocar, ele fala algo. O verso 28 da Bíblia diz, e aqui eu encerro: Senhor meu e Deus meu. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Essa revelação de Tomé você não vai escutar pela boca de nenhum dos discípulos. Tomé está sendo verdadeiro porque está vendo, sim, mas o que ele fala aqui, nenhum outro fala. Ele diz Senhor meu e Deus meu. Ele não toca, ele não mata a curiosidade dele. Sabe por quê? Aleluia, glória a Deus. Porque a presença do Senhor naquele ambiente irradiou e espantou toda a incredulidade, todo o medo. É assim na minha e na tua vida. Amém? É uma breve saudação. Culto de Santa Ceia. A igreja era para estar repleta, mas que nosso bom Deus venha nos conceder mais uma oportunidade da sua presença. E assim como falei, que nós venhamos nos examinar a si mesmo a cada dia, amém? Eu já agradeço aí por treinar, em nome de Jesus.